Bom dia, povo amado de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é sábado, dia 15 de agosto de 2026. E eu quero começar esta manhã entrando numa situação que talvez você conheça muito bem. Sabe quando a gente acorda e antes mesmo de colocar os pés no chão, já pega o celular? Olha a hora. Vê as mensagens. Confere se alguém respondeu, abre uma conversa, fecha outra, talvez veja uma notícia que já preocupa, talvez encontre uma mensagem de alguém pedindo alguma coisa. E pronto, o dia nem começou direito, mas a cabeça já está cheia. Às vezes são 7 horas da manhã e você já está pensando no almoço, no dinheiro, no mercado, numa pessoa da família, numa pendência do trabalho e naquela conversa que precisa acontecer. O corpo ainda está acordando, mas a mente já correu quilômetros. E tem outra coisa, a gente se acostumou tanto a resolver problemas que até esquece como é simplesmente receber cuidado, receber carinho, receber uma palavra boa sem precisar dar nada em troca. Talvez você seja aquela pessoa da família que todo mundo procura. Quando falta dinheiro, ligam para você. Quando alguém briga, contam para você. Quando precisam ir ao médico, perguntam se você pode acompanhar. Quando um filho tem problema, você tenta resolver. Quando alguém precisa desabafar, você escuta. E você vai ficando disponível, vai acolhendo, vai dando um jeito. Só que existe uma pergunta que talvez você quase nunca faça: quem cuida de mim quando eu estou cansado? Não estou falando apenas de cansaço físico. Estou falando daquele cansaço que faz você ficar alguns minutos parado dentro do carro antes de entrar em casa. Daquele momento em que você termina de lavar a louça, apaga a luz da cozinha e solta um suspiro comprido. Daquele sábado em que você queria descansar, mas olha ao redor e encontra tanta coisa para fazer que nem sabe por onde começar. E talvez Deus queira encontrar você justamente aí, não depois que tudo estiver organizado. Agora, no meio da vida como ela está. Por isso, faça comigo o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nesta manhã eu chego diante de Ti sem fazer cerimônia. Tu conheces minha casa, conheces minha rotina, sabes aquilo que ficou pendente de ontem e aquilo que já está me esperando hoje. Eu te entrego este sábado. Entrego as pequenas coisas que parecem sem importância, mas ocupam meu pensamento, a compra do supermercado, o dinheiro contado, o boleto que vence, o remédio que está acabando, a roupa para lavar, a casa para arrumar, o almoço para preparar, o compromisso que eu não posso esquecer. Entrego também as pessoas que vou encontrar e aquelas que talvez eu preferisse evitar. Cuida das minhas palavras, Senhor, porque às vezes meu coração está cansado e eu respondo mal justamente para quem não tem culpa. Dá-me paciência dentro de casa, dá-me sabedoria nas decisões e principalmente ajuda-me a não passar este dia inteiro correndo sem perceber Tua presença. Porque o Evangelho de hoje traz uma cena tão pequena que alguém poderia até considerá-la simples demais. São Mateus, no capítulo 19, versículos de 13 a 15, conta que algumas crianças foram levadas até Jesus para que Ele colocasse as mãos sobre elas e rezasse. E os discípulos tentaram impedir. Talvez pensassem, Jesus tem coisas mais importantes para fazer, mas Jesus disse: deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim. Depois colocou as mãos sobre elas. Veja que bonito, Jesus tinha caminho para percorrer, pessoas para ensinar, multidões ao redor. Mesmo assim, houve tempo para parar, houve tempo para tocar, houve tempo para acolher quem, aos olhos de muitos, talvez nem fosse prioridade. E talvez aqui esteja a palavra que você precisava nesta manhã. Você não é um incômodo para Deus. Sua preocupação não é pequena demais. Seu cansaço não é bobeira. Aquilo que está apertando o seu coração não precisa ser comparado com o sofrimento de ninguém para merecer ser colocado diante de Jesus. Senhor, eu também quero me aproximar. Eu venho com minha vida bagunçada mesmo, com aquilo que consegui resolver e aquilo que não consegui.
com minha fé e minhas dúvidas, com minha vontade de seguir e meu cansaço de continuar tentando. Coloca a tua mão sobre mim, Jesus. Não peço que hoje tudo aconteça do meu jeito. Peço apenas que eu não atravesse este dia esquecendo que sou cuidado por Ti. Quando a pressa chegar, lembra-me de parar. Quando a preocupação crescer, lembra-me de respirar. Quando eu achar que preciso resolver tudo sozinho, lembra-me desta cena do Evangelho. Eu também posso chegar perto. Eu também posso ficar diante de Ti. Eu também posso deixar que Tu cuides de mim. E talvez seja disso que minha alma mais precise nesta manhã. E talvez seja justamente aqui que o Evangelho desta manhã comece a tocar uma parte mais profunda da nossa vida. Porque Jesus não apenas permitiu que aquelas crianças se aproximassem, Ele colocou as mãos sobre elas. Um gesto simples. Mas pense por um instante no que significa receber um gesto de cuidado quando estamos frágeis. Às vezes não precisamos de uma explicação, precisamos de presença. Há momentos em que nenhuma frase resolve, nenhum conselho muda imediatamente a situação, nenhuma resposta consegue tirar o peso de dentro do peito. Mas alguém sentar ao nosso lado já muda alguma coisa. Uma mão no ombro, um abraço sem perguntas, um café colocado na nossa frente, uma mensagem dizendo: chegou bem? Uma pessoa que percebe nosso silêncio e não nos obriga a explicar tudo. Jesus conhece essa linguagem. Por isso, Senhor, nesta manhã, coloca tuas mãos sobre aquilo que está machucado dentro de nós. Toca o lugar onde ninguém vê. Toca aquela preocupação que volta sempre que a casa fica em silêncio. Toca aquela lembrança que ainda dói. Toca o medo que tentamos esconder atrás de um sorriso. Toca também, Jesus, nossa necessidade de controlar tudo. Porque muitas vezes estamos cansados não apenas pelo que fazemos, mas porque tentamos prever tudo. Queremos saber como vai terminar. Queremos garantir que nossos filhos não sofram. Queremos ter certeza de que o dinheiro será suficiente. Queremos uma resposta para o exame. Queremos saber se o emprego continuará. Queremos resolver hoje aquilo que talvez só possa ser resolvido com o tempo. E quando não conseguimos controlar, ficamos inquietos. Senhor, ensina-nos a confiar sem cruzar os braços, a fazer nossa parte sem carregar aquilo que pertence somente a Ti. E agora eu quero colocar diante de Jesus a sua família. Talvez enquanto você escuta esta oração, alguém ainda esteja dormindo no quarto ao lado. Talvez sua casa esteja silenciosa porque os filhos cresceram e foram embora. Talvez você more sozinho. Talvez exista alguém que deveria estar sentado à mesa com você, mas hoje está longe. Senhor, visita cada família que reza conosco. Entra nas casas onde existe amor, mas também cansaço. Nas casas onde duas pessoas se amam, mas já não conseguem conversar sem discutir. Nas casas onde o dinheiro está curto e qualquer despesa inesperada vira motivo de preocupação. Nas casas onde alguém está doente. Nas casas onde há um lugar vazio à mesa. Pensa, Senhor, naquela mãe que acordou hoje preocupada com um filho. Ela já falou, já aconselhou, já pediu. Talvez já tenha discutido também. Agora ela não sabe mais o que fazer. Quando o telefone toca tarde da noite, o coração dispara. Quando o filho demora para responder, 1000 pensamentos aparecem. Jesus, dá descanso ao coração dessa mãe e vai ao encontro desse filho onde ela não pode ir. Pensa também naquele pai que quase nunca diz que está preocupado. Ele guarda, faz contas, olha o saldo, calcula o aluguel, a luz, a comida, o combustível, o remédio. E quando perguntam se está tudo bem, responde: vai dar certo. Mas tu sabes o peso escondido atrás dessa frase. Sustenta esse homem, Senhor. Abre caminhos dignos de trabalho. Dá sabedoria para administrar o pouco e serenidade para não perder a esperança. E hoje queremos colocar diante de Ti, de maneira muito especial, nossos filhos, netos e jovens. Jesus, tu disseste: deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim. Então nós os levamos até Ti pela oração. Recebe aquele filho que se afastou da igreja.
aquele jovem que já não quer ouvir falar de Deus, aquele adolescente que se fechou dentro do quarto e responde apenas: estou bem, embora a família perceba que alguma coisa mudou. Protege os jovens que estão buscando pertencimento nos lugares errados. Guarda aqueles que enfrentam drogas, álcool, violência e más companhias. Olha para quem se sente sem direção, para quem não sabe o que fazer da própria vida, para quem se compara o tempo inteiro e termina o dia sentindo que nunca é suficiente. E olha com carinho, Senhor, para aquele jovem que sorri nas redes sociais, mas quando desliga a tela, sente uma solidão enorme. Que ele encontre alguém em quem confiar, que peça ajuda quando precisar, que não tenha vergonha de dizer: eu não estou conseguindo sozinho. Senhor Jesus, coloca as tuas mãos sobre nossos filhos. Nós sabemos que não podemos caminhar por eles, não podemos escolher por eles, não podemos impedir cada erro, mas podemos trazê-los até Ti. Por isso hoje pronunciamos seus nomes dentro do coração, sem pressa, um por um, e te dizemos: Jesus, cuida deles. Quando nossos olhos não puderem acompanhar, que teus olhos acompanhem. Quando nossa voz não for ouvida, que tua presença encontre um caminho. E quando o nosso medo quiser tomar conta, lembra-nos novamente: eles não pertencem aos nossos medos, eles pertencem ao teu amor. E enquanto colocamos nossos filhos, nossa casa e tantas preocupações nas mãos de Jesus, eu quero lembrar também de quem começou este sábado enfrentando uma luta no próprio corpo. Senhor, olha para aquela pessoa que acordou com dor. Talvez tenha sido uma noite interrompida várias vezes. Virou de um lado, virou do outro, ajeitou o travesseiro, levantou para tomar água, olhou a hora e pensou: ainda falta tanto para amanhecer. Olha para quem já acordou pensando no remédio. Para quem tem uma consulta marcada e está preocupado. Para quem espera o resultado de um exame e tenta não imaginar o pior. Para quem conhece de cor o caminho do posto de saúde, da clínica ou do hospital. Jesus, coloca as tuas mãos sobre essas pessoas. E olha também para quem cuida, porque atrás de muitos doentes existe alguém cansado que quase ninguém pergunta como está. Uma filha que acompanha a mãe em todas as consultas. Um marido que aprendeu os horários dos remédios da esposa. Uma esposa que passa noites acordada. Um filho que trabalha o dia inteiro e quando chega em casa ainda precisa cuidar do pai ou da mãe. Dá força a essas pessoas, Senhor. Quando a paciência estiver curta, renova. Quando o corpo estiver cansado, sustenta. Quando vier aquele sentimento de impotência por não conseguir tirar a dor de quem ama, lembra elas que cuidar também é uma forma de amar. E agora, Senhor, nós te apresentamos uma preocupação que entra em muitas casas e tira o sono de muita gente, o pão de cada dia. Tu conheces as contas desta família, sabes quanto entra, sabes quanto sai, sabes daquele boleto que ficou para depois porque primeiro precisava comprar comida, sabes do aluguel, da prestação, da conta de luz, do gás que está acabando, do remédio que não pode faltar, do material que o filho precisa, da geladeira que quebrou justamente quando não podia quebrar. Pensa, Senhor, naquela pessoa que abriu a carteira ontem e fez conta até com as moedas, naquela mãe que entrou no mercado olhando primeiro o preço e depois o produto, naquele pai que disse que não estava com fome para deixar mais comida para os filhos, naquela pessoa que está desempregada e já entregou o currículo em tantos lugares que começa a perder a esperança. Abre portas, Senhor. Não pedimos riqueza, pedimos dignidade, trabalho honesto, comida na mesa, condições para comprar o necessário, sabedoria para organizar o que temos e coragem para começar novamente quando for preciso. Abençoa também quem vai trabalhar neste sábado enquanto muitos descansam, quem está abrindo uma loja, quem pega ônibus cedo, quem trabalha na feira, no mercado, na farmácia, no hospital, na cozinha, na construção, na estrada. Abençoa quem trabalha por conta própria e não sabe quanto vai ganhar no fim do dia. Que não falte o pão e que mesmo nos dias apertados não falte a esperança. Senhor, diante de tantas coisas que não conseguimos controlar,
o Evangelho desta manhã nos ensina novamente a chegar perto de Ti com confiança. Por isso, como filhos que não precisam fingir força diante do Pai, nós queremos rezar juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, nós acabamos de pedir o pão nosso de cada dia, e talvez hoje essa frase tenha um significado muito concreto para alguém. O pão, o arroz, o feijão, o leite das crianças, o remédio, o aluguel, o necessário para atravessar este mês. Mas também existe outro pão de que precisamos: o pão da paciência, o pão da coragem, o pão de uma noite tranquila, o pão de uma conversa que reconcilia, o pão de alguém que nos escuta, o pão de sentir que não estamos sozinhos. Dá-nos também esse pão, Senhor. E agora queremos Te agradecer, porque não queremos passar esta oração inteira olhando apenas para aquilo que falta. Obrigado pelo que já chegou. Obrigado pela água que encontramos quando abrimos a torneira, pelo café simples desta manhã, pela cama onde descansamos, mesmo que a noite não tenha sido perfeita. Obrigado pela pessoa que ontem perguntou se estávamos bem, pelo prato de comida, pela roupa limpa, pelo vizinho que ajuda, pela mensagem inesperada, pelo abraço que recebemos. Obrigado até pelas pequenas coisas que se tornaram tão comuns que quase deixamos de percebê-las. Quantas vezes pedimos uma bênção e quando ela vira rotina, esquecemos que um dia foi resposta de oração. Por isso hoje eu Te agradeço pela vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse, não como imaginei anos atrás, mas como ela está hoje, com coisas bonitas e coisas ainda por resolver, com encontros e ausências, com certezas e perguntas. Recebe tudo, Senhor. Recebe este sábado, recebe minha família, recebe meu corpo, recebe meu trabalho, recebe minhas contas, recebe meus planos, recebe também aquilo que não saiu como eu esperava. Eu não preciso esconder nada de Ti, e se em algum momento deste dia eu voltar a pensar que preciso resolver tudo sozinho, faz-me recordar a imagem do Evangelho, as crianças chegando perto de Jesus, porque diante de Ti eu também posso chegar assim, com mãos vazias, com perguntas, com necessidades, sem discurso bonito, apenas confiando que haverá lugar para mim perto de Ti e que Tu não me mandarás embora. E agora, antes de terminarmos esta oração, eu quero convidar você a diminuir um pouco o ritmo. Não tenha pressa. Se puder, deixe o celular parado por alguns instantes. Não pense ainda na louça, no almoço, no trabalho, na mensagem que precisa responder ou naquilo que está esperando você depois desta oração. Fica aqui, respire devagar e perceba que você está na presença de Deus. Senhor Jesus, eu Te entrego novamente este dia. Recebe minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe aquilo que está organizado e aquilo que está bagunçado. Recebe minha coragem e também meus medos. Recebe as decisões que já tomei e aquelas sobre as quais ainda estou cheio de dúvidas. Recebe as pessoas que amo e recebe também as pessoas com quem hoje tenho dificuldade de conviver. Eu Te entrego tudo. Neste sábado nós queremos colocar nossa vida sob a proteção materna de Nossa Senhora. Maria, Mãe de Jesus e nossa mãe, olha para nossas famílias. Tu conheces o coração de uma mãe, conheces a alegria de cuidar e também a preocupação que nasce quando amamos alguém profundamente. Nossa Senhora, leva até Jesus os nomes que carregamos dentro do coração. Aquele filho, aquela filha, aquele neto, aquela pessoa que está longe, aquela situação que não conseguimos resolver. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.
São José, guardião da Sagrada Família, rogai pelas nossas casas. Santo anjo do Senhor, acompanha nossos passos neste dia e guarda especialmente nossas crianças e nossos jovens. E agora eu quero te propor algo muito simples. Se puder, feche os olhos. Imagine a cena do Evangelho desta manhã. Há pessoas chegando até Jesus. No meio delas estão crianças. Talvez algumas estejam correndo. Talvez uma esteja agarrada à mão da mãe. Talvez outra esteja tímida, observando tudo de longe. Os discípulos pensam em afastá-las. Mas Jesus percebe e diz: deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim. Agora imagine que no meio daquela cena você também está chegando. Não precisa explicar nada, não precisa contar toda a sua história. Você apenas se aproxima. Nas suas mãos estão todas as coisas que você trouxe para esta oração. A preocupação com sua família, a conta que precisa pagar, a resposta que ainda não chegou, a dor no corpo, o medo de alguma coisa dar errado, a saudade de alguém, o filho que preocupa, o casamento que precisa de cuidado, o trabalho, o cansaço, aquela situação que você tentou resolver tantas vezes. Você chega com tudo isso e Jesus não pergunta por que você demorou tanto, não reclama porque sua fé às vezes vacila, não diz que seus problemas são pequenos. Ele simplesmente deixa você chegar perto. Imagine Jesus olhando para você com misericórdia e no silêncio do seu coração escute: meu filho, minha filha, pode chegar perto. Eu conheço aquilo que você carrega. Fique alguns segundos nesse silêncio. Não precisa procurar palavras bonitas. Se quiser falar com Jesus, fale do seu jeito. Diga o nome daquela pessoa. Conte o que está preocupando você. Se quiser chorar, chore. Se não conseguir dizer nada, apenas permaneça. Deus também entende aquilo que não conseguimos colocar em palavras. E agora diga comigo, devagar: Jesus, eu confio em Ti. Minha casa pertence a Ti. Minha família pertence a Ti. Meus filhos estão sob Teu olhar. Meu caminho está em Tuas mãos. Eu farei aquilo que posso e entregarei a Ti aquilo que não posso controlar. Jesus, eu confio em Ti. Guarde essa frase durante este sábado. Eu não preciso controlar tudo para continuar confiando em Deus. Quando a preocupação voltar, repita. Quando alguém demorar para responder sua mensagem, repita. Quando surgir uma despesa inesperada, respire e repita. Quando você não souber o que fazer por alguém que ama, faça a sua parte. Reze e lembre: eu não preciso controlar tudo para continuar confiando em Deus. E agora receba a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor coloque sua mão sobre você, assim como colocou suas mãos sobre aqueles pequenos que foram levados até Ele. Que Deus abençoe sua mente para que a preocupação não roube sua paz. Abençoe seus olhos para que você consiga perceber as pequenas graças deste dia. Abençoe suas mãos para que façam o bem. Abençoe seus passos para que não se afastem dos caminhos da paz. Que Ele visite sua casa, a cozinha onde a família se encontra, os quartos onde tantas preocupações são pensadas em silêncio, a mesa onde o pão será repartido, a porta por onde seus filhos saem e voltam. Que a bênção de Deus alcance cada pessoa que mora com você e também aqueles que estão longe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E antes de você seguir com o seu sábado, eu quero deixar uma última palavra: não transforme amor em medo. Você pode cuidar sem controlar, pode aconselhar sem carregar a vida do outro nas costas, pode amar alguém profundamente e ao mesmo tempo colocá-lo nas mãos de Deus. Foi isso que aquelas pessoas fizeram no Evangelho. Levaram as crianças até Jesus. Hoje nós fizemos o mesmo. Levamos nossa vida, levamos nossa família, levamos nossos filhos e deixamos tudo diante dele. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Jesus, eu entrego em tuas mãos quem eu amo,
E se você conhece alguém que está cansado de carregar sozinho uma preocupação com a família, envie esta oração para essa pessoa. Talvez ela não precise de um conselho hoje. Talvez precise apenas se lembrar de que também pode colocar aquilo que ama nas mãos de Deus. Continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, durante todo este dia, você pode chegar perto de Jesus exatamente como está. Evangelizar é preciso,